todas as semanas traz para a gente pesquisas que são muito importantes para mostrar o momento do Brasil e do mundo, né? A pesquisa de hoje me chamou muito, mas muito a atenção. E ela fala sobre a geração chamada de Z e o mercado de trabalho. Você sabe, Renato, Roberta, eu comecei a trabalhar com 14 anos. À época eu era atendente de lanchonete do McDonald's, quando abriu na Praça Pan-Americana, na Zona Oeste de São Paulo. Eu fui funcionário do mês, no primeiro mês da loja ali do McDonald's, né? Hoje não pode mais trabalhar no Brasil com 14 anos, né? Só a partir dos 16 anos. Mas, de qualquer forma, seja com 16, com 14, eu queria que o Renato trouxesse detalhes dessa pesquisa que eu confesso me chamou muita atenção envolvendo a geração Z. Conta pra gente, Renato. Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Station. Uma pesquisa bastante interessante, em que mostra um dado, no mínimo, curioso sobre como que essa geração Z, esses brasileiros que têm até 29 anos de idade, se comportam na busca do seu primeiro emprego. Imagine que um quarto desses brasileiros que foram procurar emprego foram com os pais procurarem emprego, né? Foi lá, chegou na hora da entrevista, falou: pai, espera um pouquinho aqui na sala de espera que eu vou fazer minha entrevista, e depois voltou, estava lá o pai ou a mãe na sala de espera. Esse é um dado bastante interessante, na medida em que mostra o contexto desses jovens numa realidade em que os jovens demoram cada vez mais tempo para sair de casa, né? Eu lembro, Barão, que na minha época, quando eu estava com 16, 17 anos, eu já viajava para o Brasil inteiro, né, fazendo movimento estudantil, no Sou da Paz, e a minha meta era meus pais não saberem aonde eu estava. Um pouco mais novo, quando eu ia para as festas da escola, ou quando meus pais iam me levar para o colégio, lá com 14 anos, 13 anos de idade, eu pedia para eles pararem mais longe do portão da escola para parecer que eu estava indo sozinho. Quem diria que em pleno 2024 nós teríamos jovens querendo que o pai leve até a porta da entrevista de emprego. Pois é, muitos adolescentes iam considerar um mico, né? Como eles costumam falar, o pai junto na entrevista. Se por um lado, talvez alguns pais se sintam até um pouco, assim, privilegiados, né? Poxa, meu filho tá querendo a minha presença e tal. Isso demonstra, de certa forma, ao entrevistador, talvez uma falta aí de independência, né? De credibilidade, de segurança, digamos talvez, assim, desse Roberto, jovem. Assim, eu tô tentando pensar em possibilidades. O Barão que me entrevistou aqui no meu primeiro estágio, que foi na Band News FM. Eu contratei a Robertinha, a culpa é minha. Eu falei asneiras horrorosas pra ele e ele deu uma considerada assim... Não, eu falei umas coisas meio absurdas. E ele deu uma considerada, olha, não fala isso numa próxima, tal coisa e tal, mas acabou me contratando. Chama a sua mãe que tá aqui na sala de espera. Dolores, por favor, vem cá, entra aqui. Dá um toque e tal. Eu não levei a minha mãe. Mas que outros comportamentos assim que a gente vê na pesquisa que a gente pode relacionar com essa atitude de levar os pais na entrevista e também das pessoas que estão contratando, porque a pesquisa também diz que o número de demissões desses jovens aumentou, né, Renato? É verdade, Roberto. Olha, a pesquisa diz alguns dados interessantes também, né? A geração Z, 70% pediram ajuda para os pais na busca do emprego, ou seja, os pais levaram, mas não só levaram os filhos na busca de emprego, eles meio que ajudaram a fazer, a buscar as vagas de emprego, a preencher o currículo, a fazer uma busca na internet, para saber onde as vagas estão disponíveis, né? Isso para não falar no famoso QI, né? O que indica, aqueles pais que pedem aí para o filho, para algum amigo, saber se tem alguma vaga para o filho. Eu vou tentar ser mais generoso com a geração Z, Roberta. Vamos pensar o seguinte: é natural que os pais queiram ajudar os filhos, é natural que os pais que apoiem os filhos no seu processo de emancipação, seja emancipação pessoal, emancipação profissional. Mas o mais importante é ensinar a pescar,
né? É dar segurança para o filho que ele só vai ser um bom profissional se ele conseguir se capacitar para isso, se ele conseguir dar um passo além, enfrentar os seus BOs, né? Ser o responsável pelos seus BOs. Acho que é esse o grande desafio. Mas tem uma outra pesquisa sobre a geração Z que também coloca uma outra questão interessante, que inclusive acaba sendo um dos motivos do recursos humanos, né, dos profissionais responsáveis pela contratação estarem demitindo pessoas da geração Z ou estarem com algum receio de contratar pessoas da geração Z. A geração Z não se vê como chefe. Eles não querem assumir cargos de lideranças intermediárias, porque o que eles dizem é que dá muito trabalho ter que gerenciar as outras pessoas para pouca recompensa. Então é como se eles quisessem, na prática, ir tocando a vida assim, batendo cartão, e ao invés de tentar efetivamente crescer profissionalmente. E eles usam como desculpa o fato de não quererem passar muito tempo na mesma empresa, de quererem ficar trocando de empresa. Isso pode ser visto de duas formas. Uma é, olha, eu quero ir para os lugares que me oferecem as melhores possibilidades de crescimento. Mas o que a gente tem visto é que, pelo menos para a parcela da geração Z, essa parcela aí que tem mais dinheiro, que não pretende sair da casa dos pais tão cedo, uma preocupação em não ser cobrado, né? Começou a cobrar um pouquinho, eu vou mudar de emprego. Né? É uma geração que precisa de feedbacks constantes e tem pouco compromisso com a entrega final, com o produto final que ele vai deixar na empresa. A Roseli Saião tem uma frase, quando os meus filhos nasceram, que é a seguinte: a culpa sempre é dos pais. Independentemente da situação, a culpa é dos pais. Claro que ela está brincando, porque nem sempre os pais são culpados de tudo. Mas, pô, se teu filho pede para você ir com ele até uma entrevista de emprego, por mais que você ame seu filho, sua filha, enfim, tem que botar ali um limite nessa história. Fala, queridão, queridona, agora é hora de você começar a tocar a sua vida, né? Então essa super proteção nessa história, eu acho que tem um limite, e esse limite não é só nessa circunstância específica de uma entrevista de emprego, tem outras situações da vida em que os filhos têm que começar a andar por pernas próprias, por conta própria. Eu só acho o seguinte, quem tiver nessa história que o Renato descreveu agora muito bem, né, dessa, digamos, não querer assumir responsabilidade, não lidar com situações adversas, ter dificuldade ali com um não do chefe, um grito do chefe, meu Deus, hoje é algo, né, que cabe processo e tal, rapaz, que eu já tomei de grito na orelha, meu Deus, não foi só grito não, tomei outras coisas na orelha. Mas quem tiver um pouco mais de paciência, de estômago, de capacidade emocional de se segurar numa circunstância como essa, vai nadar de braçada, vai se dar muito bem. Por isso que é fundamental que os pais tentem de alguma forma ensinar para os filhos que não dá para viver uma redoma para o resto da vida, e não dá para levar os filhos para uma entrevista de emprego, pelo amor de Deus. Renato, adorei a coluna hoje, o dado dessa pesquisa para mim é absolutamente assustador, mas é um cenário dos nossos tempos, evidentemente. Boa sorte para quem for a geração Z, XY, sei lá o quê. Grande abraço, até a próxima, Renato. Beijo, Rô. E para você que está nos assistindo, está procurando um estágio ou uma vaga de trainee, lembre, as pessoas preferem os adultos. Um beijo grande, até mais. Dê um abraço no seu pai e deixe ele em casa. Valeu, Rê. Agora 11h46.